Modesto, seja muito bem-vindo. E Esse aí, é o nosso Rodrigo? primeiro podcast do Dia Mundial da Criatividade. Não podia começar com uma pessoa diferente, né? Pois é, e agora, hein, Rodrigo? Um prazer estar aqui contigo, não? Estou muito feliz, sim, de poder vivenciar esse momento, não? Sinto que o Dia Mundial da Criatividade é uma grande oportunidade de crescimento pessoal, Sim. profissional. Então é assim, estou muito ansioso, quero saber o que você tem de curiosidade aí para a gente poder responder. Primeira coisa que eu quero saber é quem que é o Modesto. Se tem alguém que tá olhando aí e fala assim, quem que é esse cara que tá falando aí? Bah, meu Deus do céu. Vamos lá. Olha, o Modesto é uma pessoa super simples, sim. Eu sou cubano de origem. Eu me formei em engenharia mecânica pela Universidade Politécnica da Habana. Não sei se falo Habana ou Havana, porque eu sempre tenho um grande trauma de falar o V com o B, entendeu? Então, quem já está acostumado nem liga muito para isso, não? Mas você que está me ouvindo pela primeira vez, então eu sou cubano e eu tenho trauma com Habana ou Havana, a pronúncia, não? Então, eu me formei em Havana em 1993, em engenharia mecânica, fiz meu mestrado em Cuba. Nesse intervalo, tive uma passagem pela Espanha. Depois, eu resolvi vir para o Brasil, onde eu me doutorei. Atualmente, sou professor de engenharia automotiva na UFSC. Desde 2013, sou professor da UFSC. Antes disso, eu trabalhei como professor em Cuba, trabalhei como professor em São Paulo, em Piracicaba. Dediquei um pouco mais dos meus 28 anos de experiência profissional ao magistério superior. E uma das principais características dessa minha atuação profissional que está muito ligado ao meu propósito, né? Sempre trazer para perto a indústria. Então, todos os projetos que eu faço, eu sempre busco a aplicação. Eu não consigo separar uma coisa da outra, não? Então, é justamente por esse motivo que quando fui fazer um doutorado, eu fiz um doutorado muito aplicado. E todos os meus projetos de pesquisa, eles sempre são aplicados. Então, isso uma linha de pensamento que eu defendo e que, por exemplo, nesse mundo que a gente vive, não? Sim. Quando a gente vai olhar inovação, quando a gente vai falar sobre inovação, uma das causas por que a inovação não dá certo é por causa do abismo que existe entre o universo acadêmico com o universo industrial, empresarial que seja, não? Então, eu tenho como objetivo profissional estar cada vez mais próximo e ser um ente ativo dos ecossistemas de inovação. Então, quando a gente vê o que um Dia Mundial da Criatividade representa para mim, é justamente a concretização desse objetivo de vida profissional. Eu ia te perguntar isso, porque o que um engenheiro mecânico quer se meter com criatividade? Cara, Quando foi que tu viu essa ligação entre... Claro, tem 28 anos de docência, de estar como professor e de uma formação de engenheiro mecânico. Quando foi que tu viu que, peraí, esses pontos aqui, eles se ligam e faz sentido eu estar aqui? Sim, na verdade é assim, a primeira grande coisa que a gente precisa entender é que criatividade, ela não é uma característica de um superdotado, de um sábio, de um grande gênio, não? Todos nós somos criativos, sim? Todos nós nascemos criativos. Infelizmente, no decorrer da nossa vida, não, a gente vai se moldando à sociedade em que a gente vive, a gente vai se moldando aos ambientes por onde a gente passou, as escolas por onde nós passamos, foram nos restringindo bastante, não? E isso que a gente vê, a gente estuda como declínio, define como declínio da criatividade, não? Mas todos nós somos criativos, hein? Quando criança eu era muito observador, eu sempre era muito curioso, gosto muito da natureza, sempre me lembro que as minhas brincadeiras, elas não abriam mão por exemplo, de pedalar e de tomar banho num riacho que ficava perto de casa, onde eu cresci, não? Sempre gostei de terra, sempre gostei
soltar pipa, sempre gostei de ar livre, então sempre gostei do verde, do mato, sabe? Então, eu estudei engenharia mecânica porque eu resolvi não ser médico, entendeu? Médico era uma profissão muito, digamos assim, batida em Cuba, não? Qualquer um era médico, entendeu? Aquele que tinha um bom desempenho acadêmico ia lá estudar medicina. Eu queria ser diferente. Queria estudar engenharia, queria quebrar a cara, sair um pouquinho do convencional, não? Então, sempre fui uma pessoa que sempre procurou sair do convencional. Então eu associo tudo isso a criatividade. Eu sou por natureza criativo, eu sempre gosto de fazer coisas novas, diferentes, sempre estou me envolvendo com desafios onde eu preciso explorar a minha capacidade, entendeu? Os meus talentos, hein? Então, e eu não faço isso sozinho, eu gosto sempre de trabalhar com as pessoas, estar perto das pessoas, então explorar também essas características que cada um pode trazer para um projeto, não? Então, eu me considero uma pessoa muito criativa, embora seja um engenheiro, não? Criatividade diz respeito a pessoas, e eu sou um engenheiro, mas antes de mais nada um ser humano, não? Sim. A minha formação como engenheiro, eu estudei muita filosofia, então eu tenho no meu DNA muita filosofia, e quando a gente estuda filosofia, a gente coloca o centro do ser humano, então talvez seja isso, não? Perfeito. E para quem conhece o Modesto, para quem passa meia hora com o Modesto, sabe que ele vai te falar de trocentos projetos ao mesmo tempo. E de repente a gente vê o Modesto como líder local do Dia Mundial da Criatividade. Mas isso. Pois é, e agora? Como é que é puxar esse carro que já tem agora uma bagagem, né? Passada pela Maria, passada pelo Wagner, agora tu conseguir pegar isso e fazer, não, agora a liderança é minha, cara, agora essa parte da frente é minha. A responsabilidade, ela é enorme. Eu, inclusive, quando fiz a primeira postagem que comuniquei, não, que eu era líder local, falei assim, gente, a primeira grande coisa que eu preciso dizer é que eu tenho uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque quem me antecedeu foi a Maria. A Maria é uma pessoa maravilhosa, um ser super iluminado, super leve, entendeu? E ela, justamente pelas suas próprias características de ser criativa, empreendedora, entusiasta, quando ela soube do Dia Mundial da Criatividade, que naquele momento seria a segunda edição do Dia Mundial da Criatividade, em 2019, ela trouxe para Joinville. E eu já comecei a me envolver naquilo como um voluntário, observador, ficar de discreto, fora. assim, não? Depois ficou no colo do Wagner Silva, e eu tenho uma relação muito próxima com o Wagner, porque a gente faz parte do Núcleo de Tecnologia e Inovação da CIG, que é um núcleo setorial da Associação Empresarial de Joinville, que atualmente é quem realiza o Dia Mundial da Criatividade aqui em Joinville. Já faz, esse seria o terceiro ano, no que acontece na CIG, dentro da CIG, pelo núcleo, né? Então o Wagner, ele trouxe a continuidade do Dia Mundial da Criatividade em 2020, 2021. A gente, me lembro muito bem de que a gente lançou o Dia Mundial da Criatividade em 2020 num evento na CIG, uma segunda-feira. A gente convidou inspiradores, a gente falou de muitas coisas assim, e de repente veio a pandemia, não? Em algum momento a gente vai pensar de que aquilo não iria dar certo, não? A gente teve que se reinventar, a gente teve que trazer o evento para uma plataforma 100% online. Isso foi o que permitiu que o evento se expandisse para outras cidades do Brasil e do mundo todo. Que agora o evento consegue não ser só presencial, agora ele consegue ser para todo mundo. Todas as pessoas que queiram ter acesso às atividades que estão propostas para o evento, algumas vão acontecer este ano, não? Falando deste ano presencialmente, e outras vão acontecer online, não? E esse online é uma herança da própria pandemia, não? Então nós rodamos 2 Dias Mundiais da Criatividade, isso foi em 2020 e 2021, 100% online, né? E foi uma grande experiência. Eu, por exemplo, tu me falou assim, mas como que você trouxe para você o Dia Mundial da Criatividade, sendo que você tem outros projetos? Eu tenho vários projetos. Eu idealizei o Prêmio Acadêmico de Educação, que agora, em 7 de março, a gente vai entregar os prêmios, né, para os professores inovadores. Para quem não sabe, o Prêmio Acadêmico de Educação é
é uma iniciativa do Núcleo de Tecnologia e Inovação da CIG, que eu presido, e que é assim, e que tem como principal objetivo reconhecer os professores que fazem a diferença na formação dos seus estudantes através de práticas inovadoras. E tem professor que faz isso? Tem muito, você não é capaz de imaginar. Eu até me emociono, porque assim, eu vivo isso, não? Eu falei anteriormente, não, do quanto que eu me identifico muito com a causa de aproximar a academia com a indústria. Outra causa que eu defendo aqui em Joinville é a causa da educação, né? E está muito ligado ao que eu sou professor. Eu não estou professor, eu sou professor, eu amo ser professor. A sala de aula para mim é um ambiente riquíssimo, onde eu aprendo todos os dias, onde eu troco experiência com os meus alunos, eu amo o que eu faço. Então é justamente por esse amor que eu sinto pela educação que eu me proponho a defender a educação. E o Prêmio Acadêmicos é isso. Então eu lidero a equipe que coordena, não, o Prêmio Acadêmicos. Depois eu presido o Núcleo de Tecnologia e Inovação. Depois eu presido o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. Participo do Fórum Municipal de Educação. Tenho várias coisas. E ainda mais eu sou professor da UFES, que é uma universidade super reconhecida, minha grande casa. Tenho paixão por ela. E dentro da UFES tem muitos projetos também, não? Mas o Dia Mundial da Criatividade, para mim, é a concretização de um objetivo de vida mesmo, não? De continuar me doando para essa causa, para causas que estão ligadas ao ser humano, não? Me envolvi no Dia Mundial da Criatividade em 2020 como inspirador, em 2021 também fui inspirador, pelo fato da pandemia nos proporcionar estar em qualquer lugar em tempo real, online. Eu fui inspirador em Braga, na cidade de Braga, em Portugal, fui inspirador no interior de São Paulo, ou seja, sempre estive perto do Dia Mundial da Criatividade, como um voluntário, como um inspirador, e agora estou no papel do líder. É mais ou menos isso. E é pegar uma liderança logo após, né? A gente vai esmiuçar agora um pouco sobre isso, né? 170 milhões de pessoas vacinadas. A gente tem provavelmente um pouco a mais agora, né? Os números atualizados. A gente passou por um baque. 2 anos. A gente viu o Wagner reinventando, tô ao lado do Wagner reinventando, fazendo isso de forma online. A gente tendo que se acostumar com essa forma online, se acostumar com estar em casa, com perder pessoas, com a gente tentar se reinventar. E o Dia Mundial da Criatividade em 2022 vem com um tema totalmente pesado, mas pesado do lado bom, assim. É um pesado que bate lá dentro. Um tema muito, muito complexo. Celebrar a vida. Assim. Sim, celebrar a vida. Que tema mais enriquecedor que a gente pode ter para poder conversar sobre criatividade? Olha, quando eu soube pelo Lucas Foster, que é o idealizador do Dia Mundial da Criatividade, que o tema deste ano seria celebrar a vida, para começar a conversar sobre esse tema, assim, o Dia Mundial da Criatividade, ele sempre teve um tema central. Exemplo disso, o ano passado a gente trouxe as competências que são reconhecidas pelo Fórum Econômico Mundial como sendo competências imprescindíveis para os próximos anos. A gente falou de competência, não? E tudo o que a gente organizou versou sobre as competências. Este ano a gente vê, como tu muito bem falou, não? Que nós estamos saindo de um impasse que aconteceu nas nossas vidas. Todos nós paramos as nossas vidas, vida profissional, vida sentimental, vida financeira, tudo mudou nas nossas vidas. Em 2020 começamos com o espírito, eu acabei de falar assim, 2020 a gente lançou o Dia Mundial da Criatividade presencialmente, tínhamos certeza que ia ser um super sucesso, o segundo Dia Mundial da Criatividade em Joinville, e de repente a gente tem que voltar, ir para casa, tentar entender o que estava acontecendo. A gente não tinha ideia de que levaríamos tanto tempo para retomar as nossas atividades presenciais. No meio desse tempo todo a gente perdeu amigos, perdeu família, entendeu? A gente viu a economia despencar, muitos negócios quebrarem, muitos negócios terem que contraírem-se e demitir pessoas, entendeu? Muitas pessoas se reinventarem, entendeu? E por isso a criatividade é muito importante, não? Porque quando a gente fala assim, mas precisamos ter um dom para ser criativo? Não, toda vez que você precisa se reinventar, toda vez que você deixa de ser borboleta para se transformar
é uma lagarta, e a partir de um processo de reinvenção você volta a ser borboleta, você está se transformando, você está usando o seu potencial, aquilo que radica dentro de você, não? Então, justamente pensando em todos esses conflitos existenciais, que por vezes a pandemia nos trouxe, não? O tema deste ano é celebrar a vida, e celebrar a vida em diversas dimensões. As pessoas pensam que celebrar a vida pode ser uma festa, talvez possa ser isso, não? Mas celebrar a vida tem um aspecto muito mais amplo, não? A gente precisa entender que se estamos aqui vivos é porque ainda nós temos muita coisa pela frente, que desenvolver, muita contribuição a gente precisa dar ao mundo, entendeu? O mundo precisa da gente, os nossos familiares precisam da gente, os nossos amigos, a sociedade onde a gente vive precisa da gente. Então, a primeira grande coisa é assim, se estou vivo, então já eu preciso celebrar isso, entendeu? Exatamente isso. Isso pode ser um primeiro raciocínio, não? Mas dentro dessa perspectiva, celebrar a vida, esse tema ele vai se desdobrar em como as nossas emoções elas podem impactar as nossas decisões, sim? E como tudo isso pode estar relacionado com a nossa felicidade, com a nossa prosperidade, com a nossa plenitude. Eu sempre digo assim, não acontece o processo criativo se você não estiver bem com você, entendeu? Então, a primeira grande coisa que para você criar, para você desenvolver um processo criativo, uma grande transformação, a grande transformação começa dentro de você, entendendo quem você é, o que você gosta de fazer, entendeu? Qual é o teu propósito, por fim, em relação a sua própria vida, não? Encontrar o propósito não é uma tarefa fácil, né? Você precisa de muito autoconhecimento, né? E você não vai conseguir produzir, criar, transformar a partir da criatividade se você não se autoconhece, você não sabe quais são os seus talentos que estão aqui escondidos, não? Pensa como você era quando criança, pensa o que você fazia que te transformava nesse ser feliz, maravilhoso que você era, não? Reencontre-se com você mesmo, não? Então, e tudo isso está muito controlado pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos. Eu sempre digo assim, pensamentos são como criaturas que se conectam, né? Se você está ligado na tomada do negativo, os seus pensamentos são negativos, eles tomam conta de você e eles te dominam. Os nossos pensamentos controlam o nosso estado de espírito. Então, você precisa entender o papel das emoções no seu estado de espírito para você ser uma pessoa diferente, criativa, leve, que encara a vida numa boa, entendeu? Que está tudo bem, entende? Você quebrou a cara, você caiu num buraco, você perdeu o emprego, mas você tem logo em seguida aquela capacidade de respirar e falar que eu estou vivo e que eu consigo mudar essa realidade na qual eu me encontro hoje, entendeu? Então, essa perspectiva das emoções vai ser muito tratada nesse Dia Mundial da Criatividade este ano. A gente vem também com aquele tema do reaprender, né? Você precisa abrir mão do que você aprendeu, você precisa reaprender, você precisa incorporar novas práticas, novas visões, né? Para você mudar o seu estilo de vida. Na pandemia, quantos brasileiros perderam o emprego, mas quantos brasileiros se reencontraram e são hoje empreendedores de sucesso, estão conseguindo enxergar futuro a partir de um novo olhar. Eu sempre digo assim, é muito importante estar atento a tudo que está acontecendo, ter um olhar crítico para tudo que está acontecendo. Mas você precisa sair do buraco em que você está, você precisa enxergar vida a partir deste momento, entendeu? Eu sempre digo assim, a angústia, ela é negativa. Eu nunca vi um processo de angústia como algo negativo. Eu sempre vi a angústia como algo que me permite refletir a respeito do que está acontecendo e a partir dessas reflexões, eu mudar a realidade onde eu estou e tornar isso
ameno, entendeu? Então eu sempre digo assim, a angústia ela não é negativa, ela é positiva. Aquele que enxerga tudo negativo, e aí está muito relacionado com as emoções, ele não vai sair do buraco, e aí se deprime, e se suicida, e por aí vai, não? Sim. Você precisa entender de que isso é um momento transitório na sua vida que você vai conseguir. Então a reaprendizagem é muito importante nesse tema aí de celebrar a vida, e é um dos tópicos que nós vamos tratar no Dia Mundial da Criatividade, a questão da diversidade, entendeu? É muito importante. Em qualquer ambiente criativo, onde não existe diversidade, não se dá a criatividade. Aliás, não existe ambiente criativo sem diversidade. Por quê? Porque quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de repertório, não? Então, é muito importante que se entenda isso, não? Então, é muito importante, por exemplo, conviver com diferentes tribos, conviver com pessoas de diferentes origens, diferente orientação sexual, com diferentes visões, diferentes idades, entende? Então, num ambiente... Sair um pouco da bolha, né? Sair um pouco da bolha, exatamente. Todos, eu sinto que todos têm uma missão nas suas vidas, entendeu? E todos precisam entender o que todos são capazes, o que cada um é capaz de fazer, entendeu? Como que eu me encaixo nesse cenário em que eu me encontro, entendeu? Como que eu posso fazer para que as coisas aconteçam, para que eu possa deixar um legado, não? Então a diversidade é muito impactante e não podemos tampouco esquecer da sustentabilidade, né? A Maria trouxe exemplos maravilhosos de como a sustentabilidade impacta nas nossas vidas, de como a natureza é perfeita, não? A gente usa o termo ecossistema para falar do convívio de várias entidades, entendeu? De várias organizações, né? Para produzir, para criar, para inovar, para ser competitivos, né? E a gente trabalha esse conceito de ecossistema sempre traçando um paralelo com o que a gente vê na própria natureza, não? Das diferentes espécies que convivem em harmonia, em equilíbrio, não? A Maria falou muito de equilíbrio, eu não vou nem entrar nesse tópico assim, porque é assim, para você poder estar em sintonia com o mundo, você precisa ser, primeira grande coisa, equilibrado, não? E é na base desse equilíbrio que você vai conseguir a plenitude, entendeu? E quando a gente fala de plenitude, antes de mais nada, saber lidar com as variáveis externas que nos rodeiam, entendeu? E pandemia é uma variável externa muito forte. Então, enorme, como lidar com isso, não? Então, o Dia Mundial da Criatividade, este ano, ele traz um sentido diferente. E assim, eu me identifico muito com isso, porque tu me perguntou, mas por que como que você, é que assim, a proposta de valor do Dia Mundial da Criatividade, ela está totalmente convergindo com o meu propósito de vida. Perfeito. E quando eu falo do meu propósito de vida, é nada mais é do que agir de forma a transformar a vida das pessoas que estão por perto de mim, entendeu? Seja através da educação, seja através das coisas que eu faço, dos diferentes movimentos nos quais eu me envolvo, não? Então, eu quero que as pessoas elas consigam viver seu propósito a partir do que elas sabem, do que elas são, e isso está muito relacionado com autoconhecimento. Então, quando a gente vê tudo que o Dia Mundial da Criatividade se propõe a fazer este ano, isso está muito ligado comigo. Não tenho como não ser. Acho que isso é perfeito. Não haveria talvez um momento melhor para vocês dois se conectar, para que o Modesto e o Dia Mundial da Criatividade se conectassem. Sem dúvida. O que a gente pode esperar agora dessa próxima edição? Não precisa me entregar o peixe. Mas o que a gente pode esperar? A gente pode esperar assim como nos outros anos, uma boa integração entre todas as áreas das artes, talvez todos os criativos. Como é que a gente pode... pode ter, talvez, um gostinho desse ano? Este ano, o Dia Mundial da Criatividade vai ser diferente em relação ao que aconteceu, porque as edições anteriores, ou elas foram 100% presenciais, ou 100% online. Este ano a gente vai fazer o híbrido, não? Este ano, nós somos muito ameaçados, e eu vou deixar o recado aqui para essa galera que está me assistindo. Este ano nós vamos realizar o Dia Mundial da Criatividade no feriado de Tiradentes. Sim. E não é pelo fato de ser feriado que a gente não vai festejar, não vai fazer as coisas acontecerem. Nós vamos ter um Dia Mundial da Criatividade envolvendo toda a sociedade, toda a comunidade. Estamos idealizando eventos em ambientes mais fechados, em grandes palcos, como é, por exemplo, o Ágora, o Inova Park, a Sustentar Escola de Negócio, que comprou a ideia do Dia Mundial da Criatividade desde a primeira edição.
e continua sendo grande parceira. A CIG é a nossa âncora, o palco central está na CIG. Sabe, as entidades de ensino vão também realizar seus eventos internos, não vou dar muito spoiler aqui, mas assim, nesses 2 dias a gente tem uma programação muito diversificada, entendeu? Então, você está pensando sair de Joinville para curtir uma praia, talvez, não sei se o clima vai permitir aquilo, não vamos ter muitos eventos acontecendo na cidade, mobilizando a cidade toda, entendeu? Nós queremos valorizar as artes locais, os artistas locais. Você que é um artista plástico, você que é um professor de dança, você que tem um grupo de balé, um grupo de teatro, você que tem uma escola de circo, você que trabalha artesanato, fica ligado porque a gente vai precisar de você, porque nós vamos criar ambientes onde você vai conseguir expor o seu trabalho, o seu talento. Nós queremos valorizar o talento local. Nós temos muito talento. A gente vive numa cidade muito talentosa. A gente vai envolver as comunidades mais periféricas, assim, vamos trazê-la para o Dia Mundial da Criatividade. Vamos ter palcos abertos. Vai ser um evento assim incrível. Grandioso, eu não tenho dúvida disso, não? E assim, isso nada acontece sem o envolvimento das pessoas, sem o envolvimento das diferentes entidades, temos entidades empresariais, temos parques tecnológicos apoiando o Dia Mundial da Criatividade, grandes empresas, o governo do município é um super parceiro, um grande aliado do Dia Mundial da Criatividade, não? Então, é assim, todas as entidades de ensino estão mobilizadas para fazer alguma coisa acontecer no Dia Mundial da Criatividade. Então, assim, é um evento diferente, vai ser um evento totalmente diferente, não? A gente vai fazer transmissão ao vivo de alguns desses momentos, assim. Queremos promover experiências culinárias, experiências artístico-culturais, esportivas, recreativas, um evento entendeu? Completo. É um evento completo porque, na verdade, é assim. Para e pensa, cara. Criatividade, olhando o cérebro, nosso cérebro, se eu olho assim para o cérebro, não? Assim, nós vemos o cérebro em 2 partes. Por favor, os neurocientistas aí... Nos desculpem se estiver errando. Me desculpem se não souber explicar tecnicamente algum assunto dessa questão, mas assim, eu vejo o cérebro em 2 partes. O lado direito do cérebro é onde nós concentramos as nossas emoções. Então, e o lado esquerdo é aí onde a gente mostra o nosso lado analítico. Então, sempre digo assim nas minhas aulas de engenharia, nós somos muito analíticos, mas a gente precisa entender o lado direito do cérebro. Então, aonde que nós vemos o potencial que as artes têm, que as línguas estrangeiras têm, que a música, que o balé, que o teatro, que o esporte, entendeu? Tem fortalecer o lado direito do cérebro, nos tornar mais humanos, é onde estão as nossas emoções assim mais intensas, Então, o que a gente quer no Dia Mundial da Criatividade se não é estimular o lado direito do cérebro, entendeu? Então, tudo que é esporte, tudo que é descontraído, a gente quer realmente trazer nesse espírito de a gente se reinventar, de a gente se rever como seres humanos, como indivíduos, para a gente ser melhores em qualquer coisa que a gente faça nas nossas vidas. Perfeito. E se por acaso alguém que está vendo, uma empresa que está vendo, alguém que quer ser voluntário, alguém que quer ajudar de alguma maneira, essa porta está aberta para quem quiser, quem olhar e falar assim, peraí, faz total sentido. Eu faço sentido com essa iniciativa, a minha empresa faz sentido com a minha iniciativa, o meu grupo de amigos faz sentido com essa iniciativa. Como é que essa pessoa pode fazer parte, pode realmente se conectar e fazer diferença esse ano? Temos muitos canais através dos quais as pessoas que nos estão ouvindo podem interagir com a gente, com o Dia Mundial da Criatividade. E cita o site worldcreativityday.com.br. Ali você tem toda a programação que vai acontecer em 100 cidades do Brasil e em 30 cidades fora do Brasil, não? Envolvendo países como Espanha, como Portugal,
o Brasil tem apenas 100 cidades. E o Dia Mundial da Criatividade nasce por uma iniciativa de um brasileiro, Lucas Foster, e teve seu início aqui no Brasil, em 2018, foi a primeira edição. O Dia Mundial da Criatividade completa este ano 5 anos. Então, no site do Dia Mundial da Criatividade, vocês vão ter muita informação sobre o evento que acontece em diversas partes do mundo, não? E, é claro, nós temos o site do Dia Mundial da Criatividade Joinville, é worldcreativityday.com.br/Joinville, não? Aí vocês vão ter, por exemplo, acesso a links para que vocês possam fazer a sua inscrição como voluntários. Nós temos a inscrição como voluntários até início do mês de março, não? Assim, nós temos muita necessidade de envolver as pessoas. Nós temos um time de voluntário muito forte, nós precisamos de mais pessoas, porque é do envolvimento das pessoas que vai depender a grandiosidade do evento que nós vamos entregar a esta cidade maravilhosa, não? Então, as inscrições para voluntários estão abertas através do site, as inscrições para inspiradores também estão abertas, e as inscrições para anfitrião e para apoiadores também estão abertas. Então, eu disponibilizo também as minhas mídias sociais, o meu LinkedIn. Como líder mundial da criatividade, eu uso das minhas mídias sociais para difundir isso, não? E de todos os ativistas, Maria, o Wagner, qualquer um que você visitar através do próprio LinkedIn, eu uso muito o LinkedIn também para tocar esses assuntos profissionais, certamente vocês vão ter todas essas informações disponíveis. Perfeito. Modesto, estamos chegando no final. Meu Deus. Nem parece, né? Parece que a gente tá conversando faz 5 minutinhos. Eu estou tão empolgado que, sinceramente, esse ano, assim, eu gosto muito de falar, eu gosto de falar bastante, né? Então, quando estamos chegando ao final, meu Deus do céu, faltou muita coisa para falar. O que eu falei que vai ter muito conteúdo ainda que a gente vai poder gravar. Sim. A gente já pode falar para essa galera que está nos assistindo. Na verdade, hoje estamos gravando os primeiros episódios, né? Maria, Modesto, Wagner, os líderes locais, mas nós vamos ter aqui um elenco, não, de convidados assim, incríveis, que colaboraram com o Dia Mundial da Criatividade em Joinville. Vamos ter um momento com o Lucas Foster, o idealizador do Dia Mundial da Criatividade, pessoas entusiastas, que acreditam na causa da criatividade, vão passar por aqui. Este é um palco que hoje nós improvisamos, mas amanhã vamos estar em outro lugar. Pode ser outro, claro, com certeza. Mas assim, é algo assim bem descontraído. Nós queremos passar uma mensagem muito descontraída para você, um tanto para desmistificar a criatividade e, é claro, não tenha dúvida, com o objetivo de te mobilizar para participar do nosso evento, que, sem sombra de dúvidas, vai ser incrível, não? Então é isso. Perfeito. Eu queria agradecer a tua participação, agradecer por ter confiado na Impulso para poder produzir um conteúdo como esse. Impulso é assim, uma empresa assim, um empreendimento que caiu do céu para mim, entendeu? E já, no lugar certo, na hora certa. Assim que o Rodrigo me procurou e me apresentou o projeto da Impulso, eu fiquei apaixonado, não? E não é apenas esse projeto que nós estamos idealizando, tem outras coisas vindo por aí, muito bacana, que sempre respondem ao nosso propósito, porque a Impulso tem um propósito muito bem estabelecido, nós também temos. Então, quando há convergência e propósito, é difícil as coisas não darem certo. Quando dá liga, né? Da liga não tem como não dar certo, não? Então, todos os que estamos, de uma ou de outra forma, envolvidos nesse movimento, temos esse propósito, e por isso que a gente se conecta, e por isso que nós queremos também te conectar. É isso. Perfeito. Queria agradecer quem está assistindo esse podcast, ouvindo esse podcast, e dizer que todos os links de tudo que a gente falou vai estar aqui embaixo, em algum lugar, a gente vai colocar, então não tem como se perder. E dizer que nas próximas semanas serão novos convidados, novas participações, cara, e vai ter conteúdo para mais de metro, aí vocês vão ter que aguentar a gente. Um time de pessoas assim incríveis para passar por aqui, então fiquem atentos, porque toda semana a gente vai ter algo diferente para apresentar a vocês. Com certeza. Muito obrigado, gente, valeu. Obrigado a todos. Obrigado, Rodrigo.